Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com um papo de humano para humanos, uma conversa sobre humanismo, política e civilidade. Cuidado com o velho do saco. Já pensou, gente? A gente tem o velho da van, né? Tem o velho da moto sem capacete, né? Tem o velho do fuzil e da granada, que atira em policial, que ele dá voz de prisão. E a gente ainda tem que se preocupar agora com o velho do saco? Não, por favor. Pois é, a gente tem que se preocupar com o velho do saco. Cuidado com o velho do saco. Papai Noel? Não, gente. Isso aí tá... Se bem que a gente está chegando já perto de dezembro, ele vai aparecer por aí. E ele não é muito confiável também não, esse velho aí, né? Barbudo, tá sempre de vermelho, né? Incentiva as crianças a não trabalharem, a não desenvolver, né, a sua meritocracia, porque ele já começa distribuindo presente para os pequenos, já ensinando, incentivando a vadiagem. Então, realmente, cuidado com esse velho aí também, né? Esse velho do saco aí. Mas não é dele que eu vou falar, é o outro velho do saco. Você imagina, você sabe, né, que tem essa história do velho do saco, que os pais, o pirralhinho lá, no 2, 3 anos de idade, não quer comer e tal. Olha o velho do saco, ele pega a criança, bota no saco, leva não sei pra onde e tal. Tem essa história, né? O moleque não quer fazer a atividade da escola, né? Olha o velho do saco. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você seria capaz de usar essa estratégia para convencer seu filho de 18 anos a chegar em casa num determinado horário, a fazer a faculdade que você quer, a desistir de um determinado... Olha, se tu não terminar esse namoro, olha o velho do saco. Você acredita que funcionaria, né, para uma criança de 18, de 20 anos, essa estratégia do velho do saco? Será que até lá ele já não terá, né, descobrido, né, que isso é potoca? Pois é. Mas por incrível que pareça, no mundo político, essa questão do velho do saco funciona muito bem, não é? No caso do Brasil, por incrível que pareça, né, o velho do saco é o comunismo, né? Então, para evitar o comunismo no Brasil, a gente já teve índios sendo exterminados. Sim, sim. Quando o Cabral chegou aqui no Brasil, você não sabia disso, não? Pois quando Cabral chegou aqui no Brasil, eles até disseram, os portugueses, que o povo daqui, o alfabeto deles era deficiente, faltavam 3 letras, né? Eles não tinham a letra F, não tinha a letra R e não tinha a letra L. Não tinham fé, não tinham rei e nem lei. Então, né, era um comunismo só. Né? Não tinha um rei, não tinha uma estrutura assim, burocrática como a Europa. E realmente o povo vivia mesmo aqui em comunidade, era um comunismo. Né? Até hoje a gente ainda tem algumas coisas que a gente conserva deles, como trabalhar em mutirão, né? E tal. Então, a ação de Cabral aqui no Brasil, dos portugueses, já foi para acabar com o comunismo, que tinha aqui o comunismo dos nativos, né? Dos ameríndios. Então aquela foi a primeira ação anticomunista. Chegou, né? E exterminou quase todos. Daí para frente, não é? Tudo que se faz no Brasil, todas as atrocidades que se cometem no Brasil através do Estado, não é? Para evitar o comunismo, é o velho do saco. Né? E aí eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte: é evidente, eu estou tentando ser leve, né, com a questão, porque eu vejo assim que isso eu no lugar dessas pessoas não apostaria nisso, né? Sabe? Mesmo que eu vá dar aula para uma outra turma, eu sou professor, né? Eu tenho dificuldade de usar o mesmo plano, as mesmas atividades que eu faço numa turma na outra, por incrível que pareça, não é? Imagine usar o mesmo plano, a mesma atividade, anos após anos, décadas após décadas. Eu não apostaria nisso que isso daria certo, mas por incrível que pareça, esse pessoal aposta na história do velho do saco e
e funciona. É por isso que eles continuam repetindo. Então, eu vou lembrar aqui alguns episódios. Por exemplo, em 1930, né, já na era republicana, né, o temor, né, da elite brasileira, da elite econômica brasileira, né, dos latifundiários, dos estancieiros, dos fazendeiros, né, não tinha ainda a elite industrial nessa época, né, o país ainda era muito rural. Então esse pessoal todo, né, enfim, pessoal do café, do leite e tal, a grande preocupação deles era para evitar o comunismo. Então, para evitar o comunismo, eles empossaram, eles impediram de tomar posse um presidente eleito, como nós estamos na iminência de acontecer agora. Eles impediram o presidente eleito de tomar posse, empossaram o Getúlio Vargas à força, não é? E quando foi em 1937, né, quando se esperava que ia ter eleição e tal, né, o Vargas sentiu vontade de continuar no poder, né? E aí ele deu um golpe, né? O Estado Novo, a ditadura Vargas, que foi até 1945, não é? Mas como dar um golpe se o pessoal já não tinha engolido, né? Já tinha tido várias revoltas, várias, né, manifestações, né, contrárias à presença de Vargas no poder. E como, se eles não queriam nem esses 7 anos, né, como é que ele vai agora prolongar o seu mandato? Tem que ter uma justificativa. Qual foi a justificativa? O velho do saco. Não, se não fechar o Congresso, se não caçar o direito dos partidos políticos, fechar sindicato, a imprensa e tudo mais, nós vamos nos tornar um país comunista e vão comer gente e etc e tal. Percebem a história do velho do saco, como se repete? E aí, mas não tinha comunista no Brasil, era uma coisa ínfima, era algo muito amador, mas não tem, a gente cria, a gente inventa. E o próprio governo, através de quem? Das Forças Armadas, criou, né, um documento, elaborou um documento, e o Getúlio Vargas foi para a imprensa, para a rádio, não tinha WhatsApp nessa época, né, não tinha os grupos de WhatsApp, né, então não tinha Jovem Pan. E aí ele foi lá e fez isso, né, divulgou na imprensa uma carta supostamente tramada, organizada, elaborada por comunistas brasileiros e comunistas soviéticos, né, em acordo com os soviéticos, onde os comunistas definiam uma data para invadir o governo, para invadir prédios públicos, para matar autoridades, para fechar igrejas, para perseguir cristãos, para tocar o terror, não é? Como se diz. E aí, diante disso, né, Getúlio Vargas foi para os meios de comunicação e falou e tal, e a população, com medo, aterrorizada, com medo do velho do saco, né, apoiou o golpe do Vargas, e ele fecha o Congresso, caça direitos políticos, manda a gente para o exílio, aquela coisa toda que a gente sabe, fica aí até 1945. Mas aí depois passou, né, em 1945, o general Góes, né, não me lembro o nome dele agora, o sobrenome dele, né, o outro sobrenome, né, mas ele, eu acho que está aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui na minha cola, né, não me recordo agora o nome dele, mas ele vai lá, não é, e entrega, né, o sistema. Ele explica que foi, não é, eles que inventaram, né, a questão do plano, né, chamado de plano Cohen. Deixa eu ver aqui, o nome dele é o Góes Monteiro, né, Pedro Aurélio de Góes Monteiro, general Góes, que foi o que comandou, né, o sistema da elaboração do documento. Olha a questão da Potoca News aí, como não é uma invenção do Trump, né? Então, eles fizeram tudo isso, toda essa maldade, pessoas foram perseguidas, mortas, torturadas, exiladas, né? E ficamos sob uma ditadura de 15 anos a partir de uma Potoca News. E quem fez isso?
o exército brasileiro. Mas ele já tinha feito em outros momentos, já tinha tido cartas também inventadas pelo exército brasileiro, lá na República Velha também, para derrubar outro presidente. Entende? Então eles são especialistas nisso. A gente não vai se surpreender se aparecer alguma coisa daqui para dezembro ou daqui para domingo, nesse nível não. Porque eles são especialistas nisso. Guardar a fronteira, que é bom, né? Nem tanto, né? Então, assim, vamos lá. E aí, o que acontece em 1964? O João Goulart, né, assume, né, esqueci agora o Jânio, né? O Jânio Quadros é eleito, né? O Jango é vice dele, o Jânio renuncia e o Jango assume. E tá naquela empolgação toda, né? Negócio da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos e tal, né? Cuba aí crescendo, enfim. E aí ele se empolga e anuncia um plano profundo de reforma agrária, questão de estatização de empresas, aquela coisa toda, esse delírio, vamos dizer assim, da sociedade igualitária, etc. Esse sonho, né, utópico que os comunistas têm. E aí, o Jango tinha sido ministro, né, do Getúlio, era um cara muito querido, tinha uma grande popularidade, e realmente ele poderia mesmo conseguir fazer grandes reformas profundas. Diante disso, mais uma vez, a elite, né, econômica, junto com quem? Com as Forças Armadas, resolveram depor o João Goulart. Mas aí, o João Goulart era um cara popular, o país estava indo bem e tal. Fazer o quê? Tínhamos saído de uma ditadura, um trauma, né, o suicídio do Vargas, aquela coisa toda. E agora, como convencer a população de apoiar esse novo golpe? Né? Ora, chama o velho do saco, né? Olha, nós temos que, os militares têm que intervir porque está vindo o comunismo de novo, nós temos que salvar o Brasil, livrar. Você percebe como isso não é novidade, né? Essa história de livrar o Brasil do comunismo, salvar a família, etc. Essas mesmas marchas em defesa da família a gente tem lá na era Vargas, a gente tem na era do governo militar, é a mesma coisa de sempre, essa questão do velho do saco. E aí eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, para uma informação que às vezes passa despercebida. O nome desse plano, desse projeto, que levou Getúlio Vargas ao poder em 1937, ele foi chamado de Plano Cohen, né? Plano Cohen. E esse Plano Cohen, ele tem um duplo sentido, né? Um duplo significado. Ele tem um caráter fascista e tem nazifascista, na verdade, e tem também um caráter como é que é a questão antissemita, né? Um caráter antissemita, ou seja, né, de perseguição ao judeu, de preconceito, né, de discriminação ao judeu. Xenófobo também, né? Um caráter xenófobo porque o judeu é estrangeiro. Em que sentido? A palavra Cohen, o termo Cohen, que é usado nesse documento, forjado, né, pelo Exército Brasileiro, ele está associado, é uma palavra hebraica, né, que está associado aos ritos, né, a questão do sacerdócio, né, aos ritos lá do judaísmo. Então, o que eles queriam? Eles fizeram uma espécie de neologismo, né, eles fizeram uma espécie de fusão entre o nome de um ditador da época da Hungria, não é? Que era comunista, não é? E associaram também ao nome do judeu, né, ao termo hebraico, né? Por quê? Porque a perseguição aos judeus na Alemanha de Hitler, ela começa exatamente por conta disso. Porque o judeu é estrangeiro, não é? Porque o judeu tem ideias avançadas, porque o judeu é alinhado com a ciência, porque o judeu, né, tem a questão progressista, algo muito parecido com os comunistas. Então, o que os alemães nazistas fazem para justificar a sua perseguição aos judeus, o antissemitismo, né, a xenofobia, etc. e tal? Eles fazem exatamente essa associação entre judaísmo e comunismo. Então, o judeu é comunista. Então, assim, o judeu é estrangeiro, o judeu é comunista, o judeu é antipatriota.
então ele tem que ser exterminado. Qual foi a ideia do exército brasileiro, né, da cúpula do exército nessa época para instaurar a ditadura Vargas? Essa mesma ideia nefasta, né, essa mesma ideia repugnante, né, da Alemanha nazista. Associar o judaísmo ao comunismo e vice-versa. Então, assim, foi uma coisa muito vil, muito aviltante, muito baixa, né? Muito repugnante, realmente, o plano COI. Por ser uma falsificação, por vir, né, por surgir dentro da cúpula das Forças Armadas e por ter todo esse conteúdo, né, nazifascista, antissemita, xenófobo, entende? E que levou o país a essa situação, a ditadura, a morte de inocentes, a perseguição, tudo mais. E o mais curioso, ou mais uma das curiosidades, o Plínio Salgado, que é a maior referência do fascismo no Brasil, que é o idealizador dessa história de Deus, pátria e família, que os neofascistas, agora de 2018 para cá, acrescentaram liberdade, né? Mas o lema é o mesmo, a ideia é o mesmo, o objetivo é o mesmo, é perseguir minorias, né? Criar uma nação pura, uma nação única, um único pensamento, uma única religião, um único tipo de família, um único tipo de orientação sexual. O que passar disso tem que ser demonizado, tem que ser exterminado. Essa é a ideia do fascismo, não é? E essa é a proposta que está aí em andamento há um bom tempo já no Brasil. Então o que acontece? Não é? O Plínio Salgado, não é? O fascista mor da época, é candidato a presidente. Ele é um dos candidatos, ele é um dos prejudicados com o golpe do Getúlio Vargas em 1937, porque ele ia concorrer à presidência. E por que ele não denunciou o golpe? Por conta do preconceito. Ele não denunciou, ele sabia que a carta era falsa, né? Ele teve essa informação e ele não fez por conta do ódio que ele tinha aos comunistas, aos judeus, e por essa razão ele apoiou a perseguição a essas pessoas e ajudou a mergulhar o país numa ditadura, né, que só terminaria em 1945, de novo porque, né, por pressão dos militares que estavam descontentes já com o Getúlio Vargas. Então, é isso. Não é? Apoiar, né, essas ideias é apoiar isso aí, o antissemitismo, né, é apoiar a xenofobia, não é? É apoiar o nazifascismo, tá bom? Mas, mais uma vez, eu encerro aqui esse vídeo, né, dizendo que eu não tenho a pretensão de dizer em quem você vai votar, o que você deve votar. Só gostaria que houvesse clareza, né, que houvesse transparência, né, no nosso posicionamento. Né? Eu, por exemplo, a despeito dos erros, das atrocidades, dos crimes, né, cometidos por conta da deformação que fazem das ideias de Karl Marx, né, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que sou um simpatizante do marxismo. Não sou marxista porque sou um dogmata, né? Não vejo como compatibilizar as coisas. Mas, né, não tenho coragem, né, suficiente para ser um marxista. Mas eu simpatizo e assumo isso, independente de qualquer coisa. Então, se o fascismo é algo que lhe convém, é algo que você concorda com o antissemitismo, né, com a perseguição a minorias, com a xenofobia e tudo mais que está embutido aí, né, a consciência é sua, se entenda com ela. Obrigado e até o nosso próximo de Humano para Humanos, um papo sobre política, humanismo, política e civilidade.